Bom, hoje eu estou trazendo esse jarro de suco. Vou fazer ele bem facinho, porque para quem está começando a pintar tecido agora, eu estou devendo um vídeo da fruteira com a maçã que eu fiz, mas tive problema aqui e acabei perdendo o vídeo. Vou precisar de um tempinho para fazer um outro, porque eu estou com encomenda um pouco ocupada, mas mesmo assim eu venho trazendo, tá? Mas eu não podia deixar de trazer nenhum, né? Estou tentando organizar aqui o meu dia da semana. Tá um pouquinho difícil, mas uma hora a gente acerta, né? Espero que vocês me desculpem. Então, boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã. Bem, é uma pintura simples, apesar de olhar assim e achar que é difícil, mas não é, tá? Aqui eu vou trabalhar com bastante amarelo. Então, eu começo com a misturinha do ocre ouro, amarelo limão e clareador. As tintas eu vou falando conforme eu for usando, tá bem? Aqui foi a foto tirada de uma peça original, por isso a gente vai descobrindo na hora as cores, tá? Agora, gente, para não ficar um vídeo longo, aqui tem muita parte repetida. Nessas partes repetidas, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, tá bom? E assim a gente ganha tempo, mas ficando pintadinho da mesma forma. E eu vou passar essa misturinha do ocre ouro com o amarelo limão. Passo um pingo do limão puro, um pingo do laranja, bem pouquinho, ponho aqui, clareador. Também não vou lavar minha brochinha, deixa como está. Sobre esta misturinha, vou passar essa cor. Espalho bem, cobrindo trama por trama do tecido. Tinta sobre tinta molhada, tá? Dou uma lavadinha com o amarelo limão. Vou preencher todo esse pedacinho aqui, ó. Tá? E já volto. Só com amarelo limão. Antes que ela seque, amarelo ouro sobre todo esse pedaço aqui também, olha. Onde eu passei o amarelo limão, eu venho com o amarelo ouro sobre. Com um pingo apenas desse laranja. Veja que eu vou deixar todo aqui, ó, todo. Tem uns pedacinhos por aqui. Quase nada. Por aqui apenas. Vou diluir um pouquinho mais do amarelo limão com amarelo ouro. Aí, com o ocre ouro, tá? Vou preencher todo esse pedaço aqui, olha, também, tá? Com essa misturinha apenas. Preencho aqui e já volto. Agora eu venho com um pouco dessa, que é a mesma coisa dessa aqui, tá? E vou preencher aqui, ó. Ih, gente, peguei muito clareador, então eu pego mais um pouquinho do laranja. Me empolguei aqui no clareador. E vou passar aqui, ó, em todo esse pedaço também, aqui, e já volto, tá?
Nessa parte, eu lavo o pincel, eu venho com tinta clara aqui. Agora, eu não vou usar esse clareador, vou deixar para usar nos próximos. Botei um pouquinho do clareador limpo, venho com amarelo limão. Antes que seque essa tinta, com amarelo canário, gente, desculpa, tá? Eu esqueci de pegar, ó. O amarelo canário, como eu te falei, né? Vai usar bastante tinta amarela aqui, ó. O amarelo canário. Cuidado para não sujar essa parte aqui, que é cor clara também. Aqui é o amarelo canário, com um pingo apenas do amarelo ouro. Deixo todo aqui. Vou dar uma corzinha aqui, ó, bem suave, com esse amarelo ouro. Opa, tem nada. Elas já estão secando, aí vão criando bolinha, bolinha, bolinha. Amarelo ouro nesse pedacinho. Fazendo mais ou menos pra cá. Lavei o pincel e sobre esse amarelo limão desse ladinho aqui é o marfim. Pingo do marfim enquanto ela está molhada. Tudo aqui tem que estar molhado, tá? Com o pingo também da tinta branca bem aguadinha, bem aguadinha. Começo daqui de baixo. Espalho bem. Sobre esse que eu passei o marfim. E vou levando com o ladinho da brochinha até aqui em cima, olha. Marcadinho também. E vou trabalhar essa tinta branca, depois eu venho com o pincel acertando. Com o amarelo ouro, em todo esse pedacinho aqui também, eu passo esse amarelo ouro. Pinguinho desse laranja, quase nada. Ali não tem ocre, não tem ocre ouro, tá? Aqui é só mesmo essas cores, olha. Vou passar mão leve para não deixar isso aqui um amarelão muito forte como as outras. Vou dar uma corzinha nesse amarelo ouro. Depois eu venho com um pincel pequenininho, tá? Não vou lavar o meu pincel. Vou aproveitar esse restinho aqui, ó, do amarelo limão com o ocre, porque nesse pedacinho aqui, essa corzinha também. A brochinha ainda, zero, tá? Pequenininha. Nesse pedacinho também, mas eu passo com o pincel. Eu vou raspar esse restinho aqui, porque nesse pedacinho aqui também é essa cor que eu vejo, tá? Esse pingo aqui, esse pedacinho é mais escurinho, é pouquíssimo, tá?
aqui é pouquíssimo, veja. Sem lavar o pincel, que não tem tinta. Agora eu já venho com um pingo também desse laranja, bem pouquinho. Não é para mudar muito essa cor, tá? Ó, vou seguindo aqui para cima e para baixo com esse pincel. Só um pouquinho mais. Aproveita na hora de passar a brochinha para tirar, para cobrir bem as traminhas, tá? Acerto aqui e eu borrei ali. Aqui é a mesma coisa. Beleza. Esse restinho ainda aqui, ó, bem pouquinho, escureço um pouquinho aqui também. Vou lavar o pincel amarelo de cádmio, da marca, amarelo canário, nesse pedacinho aqui. E avanço o mínimo aqui pra cima, olha. O amarelo limão sobre esse canário. Lavo meu pincel com um pouquinho do amarelo ouro. Vou fazer uma base aqui, ó, com o amarelo ouro. Mais clareador do que o amarelo, tá? E venho com o laranja. Aqui eu estou agora com o laranja sobre o amarelo ouro, ó. Aqui também. Olha, veja que ele tem uma voltinha aqui. Veja como eu espalho bem, tá? Nesta parte da alcinha, faço a mesma coisa, olha. Não vou lavar o pincel. Faço uma base com o amarelo ouro. Ó, vou passar uma base com o amarelo ouro aqui. Ele vem até aqui. Por cima desse ouro, o laranja. Mas bem seguindo aqui, tá? Ó, o movimento desse detalhe. Uma circulada aqui devagar, sobre leve, mas cobrindo traminha por traminha. Vou tentar raspar aqui, olha, um pouquinho da misturinha do limão com o ocre, porque eu vou subir com ela até aqui. Não precisa ser muito, porque eu venho com a outra tinta aqui, tá? Procura proteger o risco para não se perder. O amarelo canário, ó, daqui, tá? Marquei. Eu sigo com essas mesmas cores aqui, tá? Aqui é amarelo, aqui é cozinha, aqui é cozinha. Mas já não precisa mais fazer misturinha. Eu vou aproveitar essas que estão aqui. Então, eu vou completar esses pedacinhos e já volto. Pode reparar que eu tenho um bocado de risco nessa
alça, né? Tem alguns riscos também por aqui. Esses riscos, eles são contornados com a tinta preta. Então, eu pensei, não tem essa necessidade, né, de fazer todo, gravar tudo isso aqui. Então, eu vou marcar os lugares que eu preciso pintar com essa tinta preta. Também te dou a ideia de você tirar um print antes que eu passe a tinta preta, porque quando eu voltar, vai ficar facílimo para você ver aonde foi que eu passei essas tintas, tá? Nesses pedacinhos, aqui, por exemplo, ó, vou fazer um pouquinho com esse pincel 3 zeros para você ver. Esse pedacinho aqui, ui, Jesus amado, aqui, gente, eu não posso borrar, porque tem tinta branca aqui, tá? Por isso, cuidado aí, concentração, paciência, né? Sempre gosto de dizer que paciência, se a gente não tem, temos que pedir para o nosso Deus, tá? Só Deus pode todas as coisas, nos ensinar, nos dar paciência, mostrar o lugar certo que precisamos fazer o nosso trabalho, tá? Então, aqui é a tinta preta. Nessa aqui eu não vou passar porque é a tinta branca, tá? Ela vai ser contornadinha com a tinta branca, mas antes eu venho com um pouquinho do cinza, tá? Aqui. Não vou emendar uma na outra também. Pego aqui em cima desse que eu passei, trago para aqui, ó. Olha, minha tinta está uma aguinha. Ela é uma aguinha praticamente, mas não água o suficiente para escorrer no tecido, tá? Paro por aqui. Aqui, a tinta preta. Então, veja que são pequenos detalhes. Detalhe pequeníssimo mesmo, tá? Aqui, ó. A tinta preta, mas pode encostar aqui, nesse pedacinho. Todos esses riscos aqui, gente, são contornados com a tinta preta, tá? Todos. Um pedacinho aqui, ó, também. Com a tinta preta. Olha, esse pincelzinho contorna tão bem quanto aquele que eu estava fazendo. Só você pegar a quantidade certa de tinta, tá? E vou contornar até chegar aqui, nessa pontinha aqui, tá? Nesse pedacinho, olha, aqui também. Contorno até aqui. Esses aqui do meio, não, tá? Aqui, como eu disse, nessa alcinha, todos esses riscos são contornados, porque depois eu venho com tinta clara. Então, eu preciso contornar primeiro um pouquinho, deixar secar, para voltar e trabalhar com a tinta que eu preciso sobre, tá? Agora, eu venho para aqui, ó. Na direção dessa do meio, é com a tinta preta.
olha, tinta preta, deixo um pedacinho do tecido, tá? Venho nesse pedacinho aqui, ó, é com a tinta preta, tá bom? Então, veja, vai ficar bem fácil, né, pra você ver, tá? E completo essesinhos, aqui não, só onde eu deixei marcadinho, tá? Que é pra fazer, ó, contorna tudo isso. E preenche esses pedacinhos com a tinta preta. Vou adiantar aqui então e já volto. Vamos começar por esse biquinho com o cinza claro. Pincel número 2, tá? Mas se você tiver, já pinta, já tá acostumado a lidar com pincel, pode até pegar um menorzinho. Porque esse aqui é o 2 também, é pequenininho. E ele atende bem aqui. Que a gente precisa. Olha, aqui é o cinza. Vou acertar aqui, emendar nesta, tá vendo? Nesse acabamento com a tinta preta aqui, eu fiz esse pingo do cinza, ele vai sair daqui, olha só, do lado dessa tinta preta também que eu passei, ó, saindo um pingo aqui. E se emenda aqui, depois a gente acerta isso aqui também, tá? Olha, só que pingo de tinta. Nesse pedacinho aqui, ó, sobre esse cinza que eu passei, agora eu vou passar esse pingo da tinta branca, aguadinha. A parte que for bem clarinha aqui, eu vou reavivar essas tintas. Aí eu venho com uma que não seja tão ralinha quanto essa aqui, tá? Olha, pego essa tinta branca, venho saindo por aqui, depois venho com um pincelzinho pequenininho, acertando, tá? Um pingo do cinza, aqui tem um pedacinho, ele vai se unir a esse pingo de tinta preta, porque eu vou arrumar essa tinta preta também, olha, e aqui, ó. Lavo meu pincel, pingo da tinta branca quase nada, daí dá pra você ver, eu acho, ó. Limpo meu pincel com o ladinho dele. Eu não emendo nesse cinza, tá? Eu vou unindo essa que já estava aqui, mas sem tirar esse cinza daqui. Um pingo do laranja, ó, não é nada de laranja. E vou passar um pingo aqui, um pingo aqui, ó, um pingo aqui ao redor desse branquinho que eu passei. Vou espalhar esse pingo do laranja e aqui também. Na pontinha do pincel, vou deixar ali, porque eu venho sobre esse cinza aqui, ó. E vou emendar aqui. Viu que eu emendei nesse contorno preto? Depois volto também arrumando isso aqui. Com o vermelho vivo, pego na outra pontinha do pincel. É nada também, tá? Eu gosto de te mostrar que é pra você ver, ó. Não é nada de tinta, ó. Do vermelho vivo, tá? Só na pontinha. De um ladinho. Nesse pedacinho aqui sobre esse laranja, olha que bonitinho, né? Eu não vou cobrir todo esse laranja, vê que vai ficando uma pontinha sem, tá? Vou contornar isso aqui, ó. Pego o pinguinho que ficou ali e vou acertar isso aqui.
Só um pingo a mais. Aqui não é tão largo assim esse contorno. Com o vermelho vivo, bem pinguinho também. Nesta parte aqui, que é mais amarelo, esse contorninho eu passo um pingo do vermelho vivo também. Aí, passei desse ladinho aqui, eu vou limpar o meu pincel, tá? Ó, sobre o amarelo. Aqui, nada, só limpo. Amarelo ouro. Um pouquinho do clareador, porque aqui está no tecido puro. Eu vou completar esse pedacinho aqui. Venho com ele na direção do risco do carbono. E vou diminuir isso aqui também um pouquinho, que eu passei agora, tá? É o laranja. Pingo também na pontinha do pincel. Vou pegar esse aqui, olha. Sobre o amarelo ouro, vou pegando aqui, ó. Esse amarelo ouro vem, esse laranja vem até aqui embaixo. Acerto aqui. Um pingo do vivo, ó, vou deixar aqui, ó, todo, tá? Olha só. Porque eu vou passar aqui, ó. Vou sujar um pingo no amarelo ouro, não tem tinta no pincel, tá? Por isso é que eu peguei. E vou trazendo o pincel sujo apenas com o vermelho vivo. E aqui eu não passo esse pincel sujo que eu passei aqui, tá? Com o pingo do laranja na pontinha do pincel, eu vou pegar aqui, ó, arredondando e vou descer até aqui, ó. Viro o pincel e acerto. Ó. Vou lavar o pincel com o amarelo canário também na pontinha do pincel, tá, gente? Eu continuo com o pincel número 2 aqui. Pingo do vermelho vivo, molho um pouquinho no clareador, bem pouquinho. Vou pegar um pingo por aqui, ou melhor, vou passar um pingo aqui. Venho com ele por aqui, ó. O que eu fiz com o ouro, eu faço com o vivo sobre, tá? Aqui, deixo marcadinho com esse vivo. E vou também limpar o meu pincel por aqui, ó. Com esse vivo. É nada de tinta, gente, é nada. Amarelo canário na pontinha do pincel. Deixo ali no pratinho.
e vou pegar aqui, ó. Só, é mosca horrorosa, só aqui no meio é que eu dou uma puxadinha aqui pra baixo. Nessa parte aqui, ó. Aqui mais ou menos, eu desço com ele. Eu vou reavivar isso aqui depois, tá? Pego o pingo que deixei lá. E vou fazer aqui, ó, também emendando nessa aqui. Aqui faço uma manchinha apenas. Essa aqui também. Essa aqui essas tintas clarinhas, elas vão serem reavivadas, tá? Aí eu já venho com o pincel pequenininho, né? Vou lavar o meu pincel. Gente, vocês não acreditam que eu fiz esses pedacinhos aqui com o cinza, o telefone estava desligado, me desculpem. Mas, é aqui, ó, eu trouxe a tinta branca até aqui em cima. Aqui vai ser a mesma coisa daqui, aqui é o cinza claro puro. Aqui eu vi, você viu, aqui também. Nessa alça aqui, ela vai ter um pouquinho do cinza claro. Boto ali, misturo um pouquinho no clareador, porque eu não quero ela tão escura. Você vê que quando ela bate no tecido, ela vai secando e vai escurecendo. Venho nesse pedacinho aqui apenas, ó. Passo o cinza claro, pode passar aqui até mesmo sobre o risco da tinta preta. Depois a gente reaviva essa tinta, tá? E ele vai descer até aqui, ó. Esse cinza vem até aqui, ó. Essa tinta preta tem que estar, por isso que eu te falei, a gente precisa fazer e deixar secar, né? Senão a gente faz aqui um borrão só e a gente não entende nada. Esse cinza para aqui, ó, ficando esse pedacinho aqui branquinho, ficando esse pedacinho aqui, olha, branquinho, e esse também. Pode ver que aqui não tem contorno ainda, só mais pra frente. Eu vou deixar secar, a gente faz por etapa. Agora eu vou confirmar, né, pra ver se tá ligado o telefone, Deus amado. Olha, tinta branca aqui. Essa tinta branca vem até aqui. Na mesma direção da de cima, essa aqui também é a tinta branca. Esse contorno passa no meio desse pedaço, tá, ó. A tinta branca. Tudo vai ser reavivado no finalzinho, quando secar bem. Com o pincel zero. A tinta branca, aguadinha, tá? Aguadinha. Se for preciso clarear mais, depois eu venho e clareio, ó. A tinta branca, pode pegar um pouco aqui sobre o cinza. Um pingo do clareador para espalhar bem, que tá no tecido puro. Esse pedacinho aqui vai ser com a tinta branca, como eu fiz aqui, tá? Aí, pinto aqui com a tinta branca e pinto aqui também, tá bom? Esse e esse, mas veja que eu tô deixando aqui, ó, 1 milímetro do tecido sem tinta, nem preta nem tinta branca, tá? Vou fazer aqui e já tô voltando. Passei a tinta branca, né, onde precisava aqui na alça, pode ver. Aqui, nesse pedacinho também que eu te falei que seria com a tinta branca, mas aqui vai ter um contorno pequenininho com a tinta preta, só que fica um pedacinho, tá vendo aqui, ó, embaixo dessas tintas, em branco também. Por isso eu deixo secar
Vê que aqui é feito por etapa, né? A gente faz, deixa secar um pouquinho, depois a gente volta arrumando, faz um pedacinho aqui, um pedacinho ali, por ser colorido. Então a gente não pode trabalhar com as tintas todas uma sobre a outra, por causa disso. Senão depois vai ficar, né, assim, uma confusão, ninguém vai entender nada, aí não dá certo, né? Com o pincel número 0, entre essas duas, entre esses dois pedacinhos aqui, ó, é o cinza claro, tá? Não vou lavar o pincel porque não ficou tinta por ser pouquinho. Com esse laranja, um pingo mesmo. Vou passar sobre esse cinza aqui, ó. Espalho bem, tá? Espalho bem mesmo, gente. Um pingo da tinta branca nesse pedacinho aqui, ó. Sobre. Lavo o pincel, pingo do laranja, deixo ali, aqui, ó, nesse pedacinho também é o laranja, mas é menos, espalho menos isso aqui, tá? Não lavo o pincel com o cinza, sem ser o cinza claro, é um pinguinho nesse pedacinho aqui embaixo, ó, é o cinza. Ai, Jesus, não ficou nada ali, meu Deus. Ó, cinza aqui. Não subo com ele até em cima. Limpo o pincel sobre o cinza, sem apagar todo esse cinza. Com o amarelo canário, nesta pontinha aqui, ó. Não trago ele para cima da misturinha do cinza, tá? Esses dois pingos de tinta que eu passei aqui, eles vão serem contornados com a tinta preta. Vou deixar secar porque eu vou trabalhar com o laranja aqui também, tá? Mas preciso dela bem seca, com pingo do laranja. Vou seguir as cores que estão aqui. Um pingo do laranja, molho no clareador, porque aqui quem vai trabalhar mesmo é o clareador, tá? Não é tinta não, porque eu não posso entupir isso aqui de tinta. Então veja que com esse laranja e clareador, eu vou passando sobre esse risco até ele sumir. Mas olha, tem que esfregar mesmo com vontade para tirar. Sempre a tinta voltada para o lado da cor mais forte, tá? Ó, escuta o barulhinho daí. Uma hora eu viro o pincel, uma hora eu desviro. Olha, vamos desfazendo isso aqui. Pingo do amarelo ouro. E aqui eu passei a base com ocre ouro, né? Você lembra? Olha, aqui é o amarelo ouro. Ele vai ter um contorno do ladinho. E vou clarear agora aqui um pouquinho, ó. Apenas com o amarelo ouro, tá? Ó. Agora nós vamos dar vida à nossa pintura, né? Espero que você esteja assistindo. Espero que você esteja gostando, tá? Esse meio aqui não é tão escuro, tá? Como essa lateral aqui. E vou fazer a mesma coisa, tinta voltada pro lado do amarelo, ó. Venho trabalhando sobre o risco. Cuidado quando chega aqui, ó. Um pingo do clareador. Ui! Então, isso aqui, gente, ó. Sempre a tinta voltada pro lado da tinta mais forte. Gente, eu tô fazendo isso aqui um pouco de a cabeça em pé, porque eu tô na crise da sinusite.
Agora eu vou lavar o meu pincel com o amarelo ouro puro. Bato ali no meu pratinho, deixando todo o amarelo, porque eu vou trabalhar aqui. Aqui nem tem problema, porque vai ter um contorninho. Ó, aqui é o amarelo ouro. Olha, eu venho aqui trabalhando com esse clareador, um pingo do amarelo ouro, tá, gente? É um pingo mesmo, um pingo. Vou esfregando mais com o clareador. Vou terminando aqui e já volto, tá? Lembra que eu passei um pinguinho do marfim com a tinta branca? Agora eu não passo o marfim, apenas a tinta branca, tá? Ó. Esse mesmo pincel. A tinta branca. Pra cá eu vou diminuir pra cima. Pingo de tinta, tá? É um pingo de tinta, gente. E vou fazer um contorninho aqui, ó. Arrumo aqui. Pingo de tinta, pincel pequeno, pego daqui, ó. Pingo da tinta branca. E faço aqui também. Tinta branca voltada pro lado do amarelo, do laranja. Lavo o pincel com o laranja. Eu vou passar nesse pedacinho que eu te falei que a gente ia trabalhar essa cor. Olha, eu vou passar. Olha ali direitinho, tá, gente? Posso sair daqui, ó, desde esse comecinho, ó. O laranja. Vou pegar um pincel maiorzinho, ó, o número 6. Ele vem, esse laranja vem até aqui, ó, passando sobre o cinza. Ele vem, esse laranja vem igual um trator, ele vai passar. Olha, ele vai sair daqui. O risco tá aqui. Aqui.
O risco tá aqui do lápis, tá? Esse pingo de laranja, gente, é um pingo, hein, tá? Ó, ele passa sobre o cinza. E veja que ele mesmo vai se formando cores. Esse laranja, ele vai descer nesse cantinho aqui, ó, pegando um pedaço dessa tinta branquinha aqui, ó, aqui na direção dessa que vem aqui. Lavei o meu pincel com o amarelo ouro na pontinha do pincel. Eu vou pegar aqui, ó, veja que tem a marquinha aqui, né, ó. Sobre essa marquinha, o amarelo ouro. Sobre esta marquinha, o amarelo ouro. Então, ele vem para aqui, ó. Por isso, não pode ser muita tinta, tá? Porque a gente vem, né, trabalhando um pouquinho sobre, tá? E só limpo meu pincel aqui, ó. A gente praticamente trabalha com tinta sobre tinta. Por isso, o pingo de tinta, ó, aqui, tá bem visível para mim, esse amarelo ouro sobre esse outro. Aqui, nesse pedacinho, ó, o amarelo ouro também. De um ladinho só do pincel com o laranja, eu vou sair, olha, daqui. O risco do carbono está aqui, você pode ver. Lembra, né, que eu disse que também teria aqui. Pingo do laranja. Um pingo da tinta branca, só que está no pincel. Lavou o pincel zero e o cinza, cinza mesmo, tá? Repasso aquele cinza que apagou. Que eu passei aqui e já apagou, né? Então, ó, eu repasso ele aqui agora. Lavo o pincel. Eu arrumo essa tinta branca aqui. E vou afinar um pouquinho esse laranja. Só que agora a tinta branca passa sobre também o cinza, tá? Ó. Essa aqui é a tinta aguadinha. Se você ficar com medo aí de borrar sua pintura, porque aqui tá tudo molhado, né? Se passar com essa tinta branca sobre esse amarelão, com certeza vai borrar. Aí você espera secar um pouquinho, depois você vem e passa. Amarelo ouro. Amarelo ouro sobre tudo aqui, ó. Pouquíssima tinta, tá? Ó. Vem com a brochinha canário aqui, tá? Amarelo canário. Sobre tudo, sobre todas essas cores. Não consegui com a brochinha, pega um pincel pequenininho. Só que tem que ser um pouquinho rápido, tá? Ainda mais aqui pra mim, que eu estou... Tem uma janela aqui de frente pra mim, na minha mesinha que eu pinto. Então, sempre entra um ventinho, né? E seca mais rápido, tá? Ui, borrei aqui de novo, Jesus. Depois eu arrumo.
um pingo da tinta branca, vou misturar no pingo do amarelo canário. Ele vai, essa tinta que eu passei aqui vai secar. Aí você volta com um pouquinho apenas do amarelo limão, com a tinta preta e esse pincelzinho 00030. Aqui também trago um pingo apenas, ó. Vê que diante de todas essas tintas eu ainda vejo o risco do lápis, porque eu fiz mesmo bem forte para você ver aí, tá? Tinta preta aqui, a tinta preta aqui, ó. Enlarguecendo isso aqui um pouquinho. Com o amarelo, com o laranja, eu acerto aqui o borrãozinho que eu fiz, tá? Dá batidinha sobre, que aí cobre a tinta preta. Pincel sujo do laranja com cinza, eu arrumo aqui, ó. Pingo do cinza, olha gente, quanto detalhinho. Aqui, ó, vou pegar aqui, ó, com cinza puro, tá? E vou passando sobre esse laranja aqui, ó. Laranja. E misturo com esse cinza, ficando um tom mais escurinho aqui, tá? Essa manchinha eu vejo ali, gente. Pingo do laranja tem 1 e 2. Ele vem aqui, ó. O laranja, tá? Para por aqui. Esse pedacinho aqui sobre o cinza claro, ó. Tá? Nada, gente, é um nada. Pensa que você pensou, achou. Ó, pincel sujo que eu já limpei ele aqui. E a tinta branca eu vou sair aqui, ó. Olha, a gente pensa que não tem tinta, né? Veja só, hein? Amarelo ouro. Esse pedacinho aqui é contornado com a tinta branca. Esse pedacinho aqui é contornado com a tinta branca aqui também, tá? Aqui com o amarelo canário, eu clareio. Né, lindinha? O amarelo canário, eu clareio esse pedacinho aqui. O amarelo canário, eu clareio esse pedacinho aqui. Gente, fica muito bonitinho, faz aí. A tinta preta, pingo, tá? Ó, é um pingo.
quase não vê. Você tem que quase que olhar com a lupa para ver uma tinta preta aqui, ó. Aqui eu tenho uma tinta preta. Tô com a mão em cima, gente. Olha, agora que eu me liguei que tá molhado ali, Deus amado. Ela aqui, tá vendo essa tinta preta só daqui? Essa tinta preta vem... Aqui é bem grossinho, tá, ó. Amasso um pinguinho aqui, ó. Ai, lindinha. Amasso um pouquinho o pincel para engrossar mais um pouquinho isso aqui. Lavo meu pincelzinho. Pingo. Aqui. Acrescento um pingo nesse bico. Esse contorninho eu reavivo. Esse contorninho para aqui, mas ele tem um negocinho aqui, ó. Com essa tinta preta, tá? Aqui vai ser um pinguinho da tinta preta, mas não faço agora também. Depois eu já venho com ela pronta, tá bom? Essa lateralzinha, com o pincel número 6, ou o que você achar melhor, eu vou passar com ocre ouro aqui, ó. Pincel no pé. Aqui eu tô no tecido puro, tá? Por isso, cuidado. Aí aqui eu já posso ir trabalhando, ó, sobre o risco do carbono, né? Pingo do amarelo ouro sobre o ocre ouro. Esse ocre vem descendo. Esse ocre vem descendo. Com o amarelo canário sobre o ocre. A tinta voltada para aqui, tá bom? E olha o pingo de tinta. O ocre é bom. Amarelo canário. Não precisa chegar até aqui embaixo, tá? Ó, ficou 3 cores, né? Que eu passei agora, porque já estava com esse canário. Beleza. Mas eu não posso, gente, esquecer que aqui eu vou manter o ocre. Ela é contornada. Isso aqui é contornadinho. Amarelo canário, amarelo limão. Ó, as duas cores. Eu vou contornar daqui de cima até aqui, tá? Amarelo ouro sobre esse risco. Pode botar o pincel em pé, tinta pro lado do bolinho, ó. Amarelo ouro
com o canário. Com a tinta branca e esse pincelzinho antes que seque, esse amarelinho aqui, ó. Bom, apesar do tempo, das cores, espero que você assista esse vídeo para você ver que não é difícil, tá? Procurei fazer de forma bem simples, que é para quem realmente está começando a pintar tecido agora, tá bom? Então, não perca os próximos vídeos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, agradeço a você que se inscreveu, que vai se inscrever. Se assistir e gostar, deixa o seu like, compartilhe. Sempre digo, né, divida aí com alguém lá, sempre tem alguém te aguardando. Então, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Uma boa semana, tá? Então, gente, é isso aí. Vamos agora, eu vou deixar secar e volto com isso tudo que eu te falei que eu vou fazer já prontinho.